Eu vou conversar a partir de agora com o juiz da 63 Zona Eleitoral de Souza e região, que vai falar com a gente a respeito desse primeiro momento, doutor. Vamos conversando com o senhor a respeito do início do processo eleitoral, como é que está até o presente momento, haja vista que também há um prazo para o registro de candidatura, disseminação das urnas, que termina agora no dia 16. O microprocesso eleitoral tem início com as convenções, que é um ato interno corporis dos partidos, e vai até a data da diplomação. Mas nós dizemos ser o microprocesso eleitoral. É um período curto e com prazos exíguos, mas dentro do possível, apesar das dificuldades, as coisas estão caminhando de forma organizada e temos a convicção de que estaremos entregando à comunidade, ao eleitorado, uma tranquilidade para que o processo eleitoral se desenvolva da melhor maneira possível. Resiste impugnação, né, já alguns pedidos nesse sentido na região? Bom, a 63ª Zona Eleitoral já está com quase todos os processos de registro de candidatura decididos. Temos algumas pendências mais relacionadas à falha de documentação, né? Inclusive para alguns candidatos já foi até mesmo reiterado o prazo para que fizessem chegar determinados documentos que são necessários para que a gente possa fazer a avaliação completa e poder liberar a candidatura de modo que possa ele, vamos dizer, ter o seu pedido diferido e participar da eleição sem maiores problemas. Com relação ao pleito em si, está tranquilo? Há denúncia com relação aos movimentos políticos nas cidades? Até o presente momento, bastante tranquilo, né? É claro que toda eleição tem alguma intercorrência, mas eu diria que na 63ª Zona Eleitoral as questões estão bem tranquilas. No início da propaganda fizemos uma reunião com partidos, federações, coligações, tentando fazer alguns ajustes de modo a prevenir litígios. E até agora tem dado certo, de modo que as coisas vêm fluindo numa certa tranquilidade. Tem alguma cidade que o senhor considera que a temperatura esteja alta? Não, assim, claro que toda eleição, principalmente a eleição municipal, aquela coisa bem regionalizada, traz alguns embates, mas, repito, me parece até então que esteja o pleito se desenvolvendo com bastante regularidade. Qual seria a recomendação que o juiz faria, né, nessa reta final de campanha para esses municípios, né, que muitas vezes, mesmo por serem pequenos, mas muitas vezes no final, na reta final, acontece, né, aquela temperatura alta? Eu vou mais uma vez insistir nisso. Qual seria uma recomendação que o senhor poderia falar a respeito desse assunto? É verdade, sempre quando vamos chegando ao final, às vezes os ânimos se exaltam um pouco mais, mas assim, é prosseguir como está acontecendo, né? Até então, as representações que tivemos foi por questões relacionadas a propagandas que não observavam determinadas diretrizes legais e fizemos o ajuste prévio, como disse, em relação à distribuição de horários e dias para os grandes eventos, e espera-se que, como até então tem sido cumprido, que possa ser cumprido até o final, que continue cada qual, né, dos candidatos, partidos, coligações, federações, apresentando sua plataforma, seu projeto e deixando ao eleitorado fazer a sua escolha de forma livre, como deve ser, respeitando o processo democrático. Tem algum canal de, porventura, aparecer alguma denúncia, as pessoas poderem falar? Existem várias formas de buscar a justiça eleitoral, né? Nós temos, para eventuais situações de propaganda irregular, tem o conhecido aplicativo Pardal, e nós temos também o cartório eleitoral sempre à disposição, né? Tem os telefones, de modo que a comunidade, assim como partidos, federações, coligações, candidatos, possam fazer contato para trazer alguma notícia que seja necessária à atuação da Justiça Eleitoral. Algumas cidades que ficam sob a jurisdição da 63 Zona Eleitoral não tem rádio
algumas cidades têm rádio comunitária, então não existe propaganda eleitoral gratuita nesse período aí. No passado nós já tivemos, né? Participei de outros processos eleitorais e nós tínhamos emissoras nessas cidades. Mas foi feita a verificação prévia, até porque nós tínhamos de saber se havia ou não rádios nas cidades que fazem parte da meia-zona eleitoral para podermos organizar o horário eleitoral gratuito. Mas as informações das emissoras que haviam no passado é de que estavam desativados, de modo que não estamos tendo nas cidades que fazem parte da 63ª Zona Eleitoral o horário eleitoral gratuito no rádio. Muito bem. Disseminação das urnas, já tem prazo? Como é que vai ser essas questões? Se as próprias coligações podem acompanhar? Sim, inclusive ontem o colega de Cajazeiras nos encaminhou o informativo relacionado aos dias e horários da preparação das urnas da 63ª Zona Eleitoral, que será no dia 24 de setembro, né? O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral formou uma comissão de modo que não há necessidade da presença do magistrado que está à frente daquela zona eleitoral para acompanhar, porque essa comissão que fica fazendo gerenciamento. De toda sorte, o chefe cartório estará lá no dia e, obviamente, que é facultado a partidos políticos, federações, coligações, ao Ministério Público participar de todo o processo de preparação das urnas, né, verificando todo esse procedimento para que possa observar e verificar toda a lisura do processo. Doutor, com relação à segurança em si das urnas no dia do pleito, também já esse setor de segurança também já foi montado juntamente com o juiz da 63 Zona? Sim. Antes de iniciarmos o processo eleitoral propriamente dito, recebemos a orientação do TRE para fazermos uma reunião com as forças de segurança local, né? Nos reunimos com o Major Feitosa, com a doutora Alba, para saber, né, das necessidades, das demandas locais, encaminhamos o relatório para o TRE e na última terça-feira, em Patos, foi realizada uma reunião mais ampla, onde a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, ou seja, todos aqueles atores envolvidos na segurança apresentaram o cronograma, a logística, de modo a resguardar, a preservar todo o processo eleitoral. Doutor Bernardo Antônio, houve algum pedido com relação a Forças Armadas aqui para a 63 Zona Eleitoral? Isso é necessário ou não é necessário? Como é que o senhor avalia essa questão? Veja só, a presença das Forças Armadas ela é excepcional, né? Então, as forças de segurança locais são aquelas que irão garantir o processo. Como eu disse há pouco, fizemos essa reunião inicial com as forças de segurança locais para observarmos a situação e, como tenho dito, né, o processo eleitoral, ao menos a nossa zona eleitoral, tem sido marcado pela tranquilidade, de modo que não enxergamos a necessidade de fazer qualquer solicitação de encaminhamento ao TRE e posteriormente ao TSE para a presença de forças federais na 63ª Zona Eleitoral. No dia em si da eleição, boca de urna, né, aquela propaganda extemporânea lá no local, né, pesquisa, como é que são essas orientações? Veja só, é sempre bom esclarecer à comunidade que o dia das eleições é o dia do eleitor. Então, toda a propaganda eleitoral, ela cessa, né, no dia anterior. Claro que tem algumas que cessam em alguns dias antes a véspera do processo eleitoral, mas de modo geral a gente diz que a propaganda, o grosso, encerra-se às 22 horas da véspera das eleições. Então o dia da eleição é o dia do eleitor. A única manifestação possível é a manifestação individual e silenciosa do eleitor, né? Com camisa, bandeira, broche, essas coisas, individual e silenciosa. E uma informação bastante pertinente é que é preciso que as pessoas tenham cuidado na utilização das redes sociais. Da mesma forma que fisicamente não é possível promover propaganda eleitoral no dia da eleição, também não é nas redes sociais. É claro que aquelas propagandas que já estavam lá até aquela data podem ser mantidas. Agora você não pode fazer postagens, promover compartilhamentos, impulsionamento no dia da eleição, porque estará sujeita, né, a responder pelo crime de boca de urna.
No dia da eleição, as urnas fechadas, né, lacradas, e agora a questão da divulgação. Como é que vai ser feita a divulgação também, inclusive, para o resultado final? Pois bem, o TRE definiu que em todas as cidades nós teremos um polo de transmissão. Isso com o propósito de acelerar a transmissão do resultado e entregarmos com a maior brevidade possível esse resultado à população, né? Então está sendo realizado esse trabalho de logística, de modo a que possamos, tão logo concluído o processo de votação, ser feita a transmissão, né, totalização e a divulgação dos resultados. Esperamos fazer com a maior brevidade possível, não podemos prever, né, ou estabelecer um horário final, porque às vezes há situações de contingência, mas esperamos que o resultado seja divulgado, apresentado à população com a maior brevidade possível. No caso aí, cada cidade vai ter um polo de divulgação direto. Vai ser aqui para a 63 ou vai diretamente para o TRE essas informações? Na verdade é um polo de transmissão, ou seja, as mídias, né, que são retiradas das urnas eletrônicas são encaminhadas a esse polo e lá será feito o processo de transmissão do resultado de cada urna para o TRE, né, de modo que a divulgação vai se dando à medida que vai sendo alimentado, né, o sistema com essas informações. Comumente, a 63 Zona Eleitoral e a 35ª trabalham em consonância. Em épocas passadas, o senhor já foi juiz eleitoral aqui em Sousa, colocava-se um telão para que os delegados, os próprios candidatos, pudessem acompanhar. Desta feita também será a mesma coisa aqui em Sousa? É bom você tocar nesse assunto. Trabalhamos sempre em conjunto com a 35ª Zona Eleitoral e esse ano, mais uma vez, com o colega doutor Normando, a gente procura fazer tudo em conjunto, em uma unidade de proposta, até para manter, embora sejam zonas eleitorais distintas, congregando cidades distintas, mas é sempre bom manter um certo equilíbrio no que diz respeito ao posicionamento para que não haja distorções em relação à adoção de providências. É claro que algumas medidas a gente tem que fazer de forma particularizada, como foram as reuniões com partidos, federações, coligações, porque isso é feito individualmente. Mas as reuniões que fizemos com polícias, por exemplo, foram feitas em conjunto, né? Isso para facilitar, vamos dizer, todo esse trabalho da Justiça Eleitoral na Grande Sousa. Então, de fato, os delegados, os candidatos em si, podem ficar tranquilos que vão ter as informações precisas de tempo real, acompanhando juntamente aqui no cartório eleitoral do Sousa. Sim, você me perguntava sobre a divulgação. Realmente, no passado, nós promovíamos a divulgação através do telão, mas as coisas mudaram um pouco, Pereira, e hoje é tudo muito rápido, né? Até a presidente, na reunião de terça-feira, dizia: nas cidades pequenas acabam que, muitas das vezes, né, os partidos, coligações, candidatos sabem o resultado antes mesmo deles serem divulgados, porque é liberado o boletim, né, de urna. Às vezes nós temos poucas sessões, então os fiscais que estão ali em cada sessão daquela colhem o boletim de urna, repassa para alguém que vai fazer a soma, né, e acaba divulgando antes, porque nós temos todo aquele processo de liberação da urna, de extração da mídia, de encaminhamento do polo. Às vezes ocorre que pode haver alguma dificuldade no polo e teremos que ir para uma cidade mais próxima. Às vezes nós temos uma sessão eleitoral que fica um pouco distante, principalmente quando é zona rural. Às vezes o acesso é um pouco difícil e acaba que nas cidades menores acabam tendo um resultado, vamos dizer, paralelo, bem mais rápido do que a Justiça Eleitoral. Mas a gente vai procurar fazer de modo que as coisas se deem com brevidade e que o resultado oficial seja comunicado à população de forma mais célere possível. Nós falávamos apenas na majoritária, vamos falar na proporcional, né, que já tem, né, a cota racial, tem a cota das mulheres em si, e nós temos exemplos aqui em Sousa, na Grande Sousa, né, de que essas cotas fizeram candidaturas laranja e tiveram diversos problemas, inclusive cassação de mandato. Nesse ano, como é que foi essa fiscalização, essa proporcional realizada aqui na Grande Sousa? Veja só, no processo de registro de candidaturas, os partidos, coligações, federações, eles encaminham para a gente
o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, é onde nós fazemos a verificação da regularidade desses atos, dentre eles a observância das cotas, né? É tanto que esses processos eles são julgados antes dos processos individuais de candidatura, porque se houver alguma falha nesse DRAP, ficam prejudicados os registros de candidaturas. Felizmente, na 63ª Zona Eleitoral, todos os DRAPs foram apresentados de forma correta, podemos julgar com bastante brevidade, de modo que, ao menos nesse instante, no momento de protocolamento, né, dos registros de candidatura, foram observadas as cotas. Agora, obviamente que há situações que podem ser identificadas no curso do processo eleitoral, que é exatamente aquelas candidaturas que foram colocadas apenas para observância de uma margem, mas que elas não são reais. E, eventualmente, identificada alguma situação dessa natureza, poderá haver algum comprometimento para aquele partido que, eventualmente, não tenha observado, de fato e de direito, o que é exigido na legislação eleitoral, que é a observância da cota de gênero. Inclusive, doutor Bernardo, essas candidaturas devem comprovar que realmente fizeram pleito, né? Estava no pleito. Não é somente colocar o nome lá e depois apresentar como se estivesse sendo candidato. De fato, há uma fiscalização para que haja, né, a comprovação de que aquele candidato fez a campanha, né, mostrando ou com documentos ou com a mídia, alguma coisa que ele realmente está no pleito. Isso a justiça observa. Exatamente, alguns dados são objetivos, né? Às vezes o candidato que não obtém voto algum ou uma votação desprezível, ínfima, aquele candidato que é identificado fazendo propaganda para outro candidato que concorre com ele, então são dados objetivos que identificam a eventual candidatura de fachada, né? E isso daí irá, obviamente, comprometer, né, o resultado daquele partido, prejudicando todos, né, aqueles que compõem aquela gremiação partidária. Agora, para fechar, doutor Bernardo, prestação de contas, né, depois do pleito, como é que é feito isso? Se realmente alguém deixar de prestar conta, um fundo partidário em essencial, né, qual é o que implica para ele se ele assim não se proceder? Pronto, falava no início que o microprocesso eleitoral começa com as convenções e termina com a diplomação. A diplomação dos eleitos pressupõe a apresentação de contas, então só podemos diplomar os eleitos que prestaram suas contas. De todo modo, aquele que participa do processo eleitoral e que, mesmo não seja eleito, ele tem de apresentar suas contas, né, sob pena de não apresentadas, decidirem aquelas restrições, né, como não repasse do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanhas para pleitos vindouros. Então, independentemente de ser eleito ou não, aquele que participou do processo eleitoral deve apresentar suas contas. Claro que, em relação aos eleitos, há uma necessidade de uma brevidade maior, porque temos um prazo exíguo que é necessário de ser observado para que possamos diplomar os eleitos. Doutor Bernardo, muito obrigado pela participação, a sua gentileza de receber a gente aqui para uma conversa franca e informativa para o público em geral. Desejamos, né, que esse pleito realmente seja de êxito, tanto para os candidatos como para os senhores magistrados que comandam toda essa lida que é da democracia, do direito popular. Essa 63ª Zona Eleitoral, quem agradece o espaço que é cedido, sempre importante, essa interação com a comunidade e, como você bem disse, é um momento importante e fundamental de preservação da democracia, da escolha, né, pela população, daqueles que serão seus dirigentes, seus representantes, e isso é fundamental no processo de construção da civilização.